Olá, tudo bem com você? Normalmente, um civilista, quando ele pensa em propriedade, imediatamente ele já associa essa noção tão forte à ideia de mercado. Ou seja, a propriedade como ter e a troca de bens materiais ser fundamental para para o funcionamento do capitalismo. Mas as coisas mudam. E eu vejo, especialmente entre você e os seus colegas, as gerações mais jovens, uma tendência a uma fuga da propriedade. Hoje fala-se bastante na tal da economia compartilhada, na era do acesso. Aquela noção da fluidez, da modernidade líquida de Bauman. Muitas pessoas, elas pensam que a propriedade é uma instituição lenta, pesada, que ter, guardar, acumular são termos que já não fazem mais sentido. Então, o que acontece? Essas pessoas cada vez mais elas apostam na ideia não mais de titularidade, e sim de acesso ao uso de serviços compartilhados, do compartilhamento de experiências. Ao invés de uma relação proprietário versus não proprietário, nós temos relações de rede, onde existe de um lado o fornecedor e de outro um usuário de serviços, uma pessoa que se associa para pagar uma taxa ou um licenciamento de um determinado bem por um certo período. E tanto é verdade que o próprio capitalismo ele antecipa essas tendências e as maiores empresas do mundo hoje, elas trabalham com base nessa lógica. O que é a Uber? Ela é dona de algum daqueles veículos que estão à disposição de você? Não. Airbnb é proprietária de um daqueles quartos ou apartamentos que são transacionados no mercado? Não. Alibaba tem a propriedade de algum daqueles bens que está no site de compras? Não. Facebook, que é a maior empresa de mídia do mundo, produz zero de conteúdo. Google produz zero de conhecimento. Então, o que nós percebemos é, cada vez mais, essa tendência de fuga da propriedade. Porém, e isso é triste e é o paradoxal, a propriedade muda de figurino em cenários que são até mesmo distópicos. Há 9 anos atrás, o Michael Sandel escreveu o livro sobre o que o dinheiro não compra, publicado aqui no Brasil em 2012, onde o recado que ele envia é que rapidamente nós estamos mudando de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. E a grande indagação dele é quais são os limites morais do mercado. Por que isso? Porque vários bens que até então eram bens relacionados à personalidade, que estavam em nosso contexto de vida íntima e privada, eles passam a ser precificados. Há uma visão econômica da vida, com base em cálculos racionais de incentivos monetários. E os exemplos que ele toca no livro são de que bens jurídicos como órgãos, eles passam a ser propriedade. Uma pessoa, ela passa a ter interesse em transacionar um órgão, uma venda de um órgão. Uma pessoa passa a ter interesse em fazer um contrato de venda de uma barriga de aluguel, ou até mesmo da sua capacidade reprodutiva, para que ela seja esterilizada. Em todas essas ilustrações, Michael Sandel ele parte da ideia que isso é moralmente errado por duas razões. Primeiro, porque normalmente as pessoas que se submetem a esses contratos, elas estão em uma situação de coerção, ou seja, elas estão em uma situação de assimetria econômica e muitas vezes elas são submetidas a esses contratos. E outra razão, que vai além, que transcende a coerção, é a corrupção, ou seja, corrupção no sentido de que tratar um corpo humano como uma geladeira é uma degradação ética, é um limite a qual o mercado não poderia entrar jamais. E por que eu faço essa alusão a essa obra? Porque passaram 9 anos, e estamos em 2021, e o que eu cada vez mais vejo é que a base do direito civil constitucional, que é aquela ideia antropocêntrica, que o ser humano é o protagonista das relações privadas, ela cada vez mais se deteriora. Porque aquela mensagem kantiana do ser humano como um fim em si mesmo, ela é subvertida atualmente
quando nós falamos sobre o capitalismo de vigilância. No capitalismo de vigilância, nós não temos uma nova tecnologia. Nós temos uma nova forma de mercado. O ser humano deixa de ser um fim em si. A sociedade, ela se torna um objeto de extração, de contrato. Cada um de nós sofre uma dispossessão. As nossas experiências humanas, aquilo que antes era a nossa personalidade, se converte em matéria-prima gratuita. Ou seja, aquilo que era nosso passa a ser objeto de transações econômicas através de um superávit comportamental em nossas operações pelas redes que se disponibilizam nos mercados. Criam-se produtos de predição que antecipam o nosso comportamento futuro, que modelam até mesmo o nosso comportamento futuro. E isso tudo acontece sem a nossa consciência e sem o nosso consentimento. Ou seja, a grande pergunta quando se estuda o direito das coisas é: quais são as coisas? As coisas que temos ou nós somos a coisa? Ou seja, o mercado nos considera um conjunto de algoritmos passíveis de comercialização. O algoritmo hoje constitui nossa identidade, nossa reputação, classifica nosso risco, nos discrimina, nos manipula sem qualquer transparência. Quando nós buscamos uma personalização através de meios digitais, a casa personalizada, será que nós que possuímos a casa ou a casa que nos possui? E comercializa tudo aquilo que é possível a respeito daquilo que antes era íntimo, que era um espaço recôndito de nossas vidas. Por isso, naquele livro sobre a quarta revolução industrial, o Klaus Schwab, ele fala que a pergunta certa hoje em dia não é o que fazemos, é quem nós somos. Então, se existem hoje duas discussões importantíssimas sobre propriedade e direito das coisas, são exatamente essas duas. Ou seja, quais são as coisas? E segundo, qual é o limite entre a propriedade e a nossa existência? Grande abraço.